Essas flores representam vítimas que foram abusadas sexualmente na infância ou na adolescência. Infelizmente, o número de flores neste canteiro não consegue representar o número de vítimas somente neste mês de maio, justamente o Maio Laranja. Vários casos em todo o Brasil e muitos aqui no estado de Mato Grosso foram revelados durante este mês. O município de Campo Verde, infelizmente, não está fora dessa estatística. Muitos casos foram revelados este ano, casos bizarros, cenas bárbaras, situações que têm chocado toda a sociedade campoverdense. Mas, infelizmente ou felizmente, nem somente de fatos ruins foi marcado esse mês de maio. Um abusador que há 17 anos recorria da justiça acabou sendo detido justamente neste mês tão representativo. Ele que foi culpado por um crime cometido há muitos anos atrás, mesmo depois de cometer este crime e ser julgado, continuou praticando essas situações. O que mostra que geralmente os indivíduos que são suspeitos ou culpados de atos de abuso sexual contra crianças e adolescentes são contumazes no crime, não fazem somente uma vez. Nós conversamos com uma dessas vítimas que tentou ser aliciada por esse suspeito e ela conta e revela ainda que toda a vizinhança sentia a mesma situação. Sim, é complicado, né, Paulo? Porque a gente nunca espera, né? Ele mesmo era uma pessoa do convívio da minha família na época. Era próximo dos meus pais, era próximo de mim, não saía da minha casa. Eu era criança, entrando na pré-adolescência. E aí começou com chegar mais perto, né? Chegar mais perto. E aí começou a oferecer carona, que eu precisava fazer um curso, né? Lá no centro, na época, um curso de informática. E daí durante esses cursos ele começou a se aproximar e na época ele me oferecia a caixa de bombom pra ir na casa dele. E eu nunca esqueci isso. E eu, tipo assim, eu era inocente, eu era uma criança, né? Eu tava ali por volta dos 11, 12 anos, ou menos ainda. Entre os 9, 10, 11 anos, mais ou menos. E aí ele sempre oferecia, né? Que dia que você vai na minha casa? Eu vou te dar uma caixa de bombom. Que dia que você vai na minha casa buscar uma caixa de bombom? E aí, tipo, um dia eu falei com a minha mãe, na inocência mesmo, sem maldade nenhuma, porque criança não vê maldade nessas coisas. Ainda mais chocolate, criança, é normal, entendeu? Ainda mais sendo uma pessoa próxima da família. Porque essas coisas não acontecem com pessoas estranhas. Acontece, mas o mais comum é acontecer com pessoas próximas da nossa casa. E aí a minha mãe pegou ele e falou com meu pai e conversou com ele. Tipo assim, me proibiu de ter contato com ele. Hoje desse dia nunca mais eu falei com ele. Eu fui falar com ele já adulto. Depois que eu fui mãe, quando eu voltei a morar perto aqui da residência dele. E aí a gente tendo contato, ele me assediou novamente. Ele falou que ele tinha sonhos e desejos sexuais comigo constantemente. E que a vontade dele era me pegar. A partir desse dia, nunca mais eu falei com ele. Nunca mais. Isso já deve ter uns 4, 5 anos que eu não falo com ele. E atualmente, né, nessa época, eu morava perto da casa da minha mãe. Atualmente eu moro quase na frente da casa dele. Tanto que eu falo pra qualquer pessoa. Eu tenho uma filha mais velha de 6 anos. Eu falo pra qualquer pessoa. Se um dia ele se aproximar da minha filha, eu não respondo por mim. Porque era constantemente ele mexendo com criança que perto da outra minha casa de parar no carro, conversar com crianças, entendeu? Eu não sei se na casa dele tem câmera, mas se puxar ele vai ver que na casa dele tinha criança direto, criança sozinha, sem acompanhamento de pai e mãe. Isso aí eu sempre achei um absurdo, entendeu? Porque não tem cabimento você deixar criança sozinha na casa de um homem solteiro. Provas concretas não existem. Tem a minha fala, tem a fala dos vizinhos, tem a fala de amigos aqui que conhecem, entendeu? Então, se você perguntar aqui, qualquer pessoa fala a mesma coisa. Ele vive rodeando criança. E não é só menina, é menino também. Tanto que esses dias eu falei com a minha vizinha, ela falou que chamou a atenção dele porque ele parou um carro e ficava jogando as crianças na rua. Então, assim, eu vou falar pra você, a prisão dele na sexta-feira foi uma alegria pra mim. Eu não sabia, até ontem, eu não sabia o motivo que era. Mas na sexta eu já fiquei feliz. Eu falei, eu espero que ele não tenha feito nada com ninguém, que ele não tenha chegado a tocar ninguém. Seja apenas uma denúncia e tal, mas que ele fique preso lá.
entendeu? O meu final de semana foi ganho por essa notícia. Eu fiquei muito feliz com essa surpresa. Aí ontem, quando eu descobri o fato, eu só fiquei triste por ele ter tocado uma pessoa, uma criança, entendeu? Mas que ele é poder falar que ele pague por tudo que ele fez. Eu espero que ele fique uns bons anos lá e que ele pague realmente por tudo que ele fez. O trauma com certeza vai ficar, porque quem passa por essa situação nunca esquece. Eu mesmo, quando eu era criança, eu nunca esqueci as coisas que ele falava pra mim, a forma como ele se portava comigo. Imagina a criança que ele tocou, o trauma que ele causou dessa criança que hoje já deve ser maior de idade, entendeu? Então, assim, a gente fica um pouco mais confortável com a justiça sendo feita, entendeu? Não que isso vá resolver 100% da situação, do trauma, do psicológico que fica, porque fica. Tem gente que, quem não passa isso não entende, mas isso fica traumatizado. Tanto que eu ia passar com a minha filha aqui na rua, eu não passava em frente à casa dele, eu passava no ponto da calçada, depois a gente já passava em frente à casa dele. A reportagem conseguiu identificar o homem detido no último dia 17 deste mês, pelo seu primeiro nome, Érico Luiz, que teria cometido este crime de estupro de vulnerável há mais de 10 anos. As datas coincidem mais ou menos na mesma época em que a nossa entrevistada relatou ser aliciada. Mesmo sob investigação, o então suspeito continuava a manter seus hábitos de aliciamento. Olhando para este cenário de maneira mais abrangente, os casos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes, infelizmente, têm crescido em Campo Verde, mesmo com os esforços das autoridades, como o Conselho Tutelar do município, que realiza um trabalho excelente na prevenção dos abusos. Infelizmente, né, a gente fala assim, é com grande tristeza que a gente fez uma análise do aumento de casos. Principalmente aqui em Campo Verde e na cidade vizinha também, né? Que também aconteceu uma tragédia recém. Então, assim, é muito preocupante esse grande número de abuso que está acontecendo e as idades também, né? Que estão acontecendo com crianças abaixo de 5 anos, criança de 9 anos. Então, é muito preocupante essa situação enquanto Conselho Tutelar. Agora, até para vocês, é uma situação que é incomum, apesar de vocês lidarem com isso todos os dias, saber que esses casos têm aumentado e não era a tendência que vinha acontecendo nos últimos anos, né? Na verdade, nós aqui em Campo Verde, o Conselho Tutelar em Campo Verde, a gente sempre fala que nós sempre trabalhamos na prevenção. Os casos, por exemplo, que chega para nós de abuso, geralmente é aqueles casos quando se inicia ali, né, passar a mão, essa situação. Dificilmente chega quando há violência, né, quando já realmente houve a conjunção carnal. Então sempre chega para nós no início, onde você ainda consegue socorrer essa vítima. Só que nesses últimos casos que tem chegado para nós, já tem chegado, infelizmente, o caso já consumado com conjunção carnal. Então, assim, causa disso é que nós temos aqui em Campo Verde uma sociedade consciente. Eles não aceitam esse tipo de situações e eles, de imediato, comunicam o Conselho Tutelar. E isso faz com que você age mais rápido nessa situação para preservar essa vítima, né? Por isso que a gente sempre está pedindo, orientando os pais, as escolas, todas aquelas pessoas que têm um contato direto com criança e adolescente, para ficar atento ao comportamento. E se alguma criança, algum adolescente se relata, imediatamente aciona o Conselho Tutelar. Na dúvida, será que houve, será que não? Comunique o Conselho Tutelar, porque nós temos a forma de inserir essa criança no atendimento psicológico, nós temos a forma de, não vou dizer investigar, mas de certificar o que realmente está acontecendo com essa criança ou adolescente.